eu vou dizer uma coisa para você. É porque a gente parou de falar de eternidade na igreja, então a gente acaba se esquecendo. Nós vamos cantar por uma eternidade. Por uma eternidade, meu irmão. Por uma eternidade, minha irmã. E essa semana eu aprendi que quando não coloco o meu corpo para glorificar o Senhor, certamente o meu corpo vai glorificar alguma coisa. Você sabia disso, querido? Quando você não coloca a sua mente, o seu coração nas coisas de Cristo, gente, é certo. Você vai colocar a sua mente e o seu coração em outras coisas. É assim ou não é? Eu conversando com um filho e isso entrou no meu coração. Ele falou: rapaz, meu cartão está estourado, não sei o que. Eu falei: rapaz, você está com dívida, eu também estou. Depois eu desliguei o carro e fiquei pensando: meu Deus, se eu não gasto meu dinheiro com as coisas de Deus, eu vou gastar com as outras coisas. É assim ou não é, gente? Querido, se você não aprende a chorar por Jesus, você vai aprender a chorar por outras coisas. Querido, se você não consegue sorrir na presença de Deus, aí daqui a pouco você vai querer sorrir se embriagando para ficar um pouquinho mais feliz. Se você não consegue desfrutar desse ambiente, querido, você vai desejar desfrutar de outros ambientes que talvez que não glorificam ao Senhor. É verdade, querido. Sabe por quê? Porque com Deus ou é ou não é. Porque a Bíblia fala que Ele tem ciúmes. A Bíblia fala que Ele tem ciúmes. Ai, Jesus. Pensou? Deus com ciúme de nós, gente. Quem é você, Ronaldo? Para Deus ter ciúme? Porque o ciúme de Deus não tem a ver com posse. Então não importa quem você é. O ciúme de Deus tem a ver com aproximação, intimidade. Tem a ver com amor. O ciúme do homem é um ciúme possessivo. Quando eu era mais bonitinha, a Jéssica tinha mais ciúme de mim. Que eu era mais bonitinho. Isso, meu filho, acerta aí. Vibrou tanto que até ficou de lado. Essa caixa pulou mais que gente que, meu Deus, deixa pra lá. Quando eu era mais bonitinho, querido, Jéssica, minha esposa tinha o maior ciúme de mim. Quando eu vou ficando meio acabadinho, ou é excesso de confiança. Mas Deus não. Às vezes a gente, num ambiente como esse, a gente não entrega o coração para Jesus. Aí daqui a pouco lá fora, alguma coisa vai dar um jeito de comprar nosso coração. É melhor você dizer: não vem não, Satanás, que meu coração já tem dono. Não vem não, capeta dos infernos, meu coração já foi entregue para Ele. Foi sim. Eu só sei viver para Ele, chorar por Ele, andar com Ele, pensar nele, pular por Ele, gritar por Ele. Eu só quero abraçá-lo, sentir o cheiro dele, ter intimidade com Ele. Por quê? Porque Ele tem ciúmes de mim. Amém? Queria que você sentasse um pouquinho para você descansar. Hoje eu estou bravo com esse som aqui, irmãos. Não é com você não, tá, Deus? Eu estou bravo com esse som aqui. Eu estou falando, parece que está passando um carro da Manjuba lá na minha rua. Já viu o carro do peixe? Hoje tem Manjuba, Peruá. Eu estou sentindo esse... Eu estou ali no som, falei: o que aconteceu? Será que foi essas placas que a gente colocou? Não é com você não, tá, Deus? Mas depois nós conversamos. De verdade, irmão. Quando você está acostumado com um ambiente da mesma forma, do mesmo jeito, qualquer coisinha que sai do trilho, você percebe, sabia disso? É assim ou não é? Uma dona de casa, quando chega em casa, ela tem lá a sua casa toda arrumadinha, as coisas no lugar, os móveis no lugar. Quando a dona de casa, a mãe, a mulher, a esposa, ela entra, ela já... essa cadeira aí. E as mais histéricas: quem teve aqui? É assim ou não é? Nós homens que é meio desapercebido das coisas. Alguns não tem demais. Capaz de passar por cima do filho assim e nem perceber. Cadê o menino? Não sei onde está o menino. A gente que é meio desapercebido das coisas. Dentro de casa a gente é meio esquecido. Tanta coisa na cabeça, né, homens? Me ajuda aí, tem homem que não, pelo amor de Deus. Não é verdade? Porque a gente tem muita coisa na cabeça. Uma mulher com essas coisas é meio... Quando a gente está acostumado com o ambiente da mesma forma, sempre da mesma maneira,
Qualquer coisinha que sai do você já percebe, sabe? Só que a gente percebe com os olhos. Quem é assim, que não, você percebe se a pessoa está bem com você ou não, quando você, dependendo do tom que ela fala bom dia para você, o que você faz? A Jéssica tem um dom de interpretar o que se escreve no WhatsApp. Ela manda bom dia. Quando alguém manda bom dia, ela, ih, amor, tá com raiva de mim. O que foi, Jéssica? Amor, ela mandou só bom dia. Eu falei, meu Deus do céu. Não, Jéssica, é só bom dia. Não, mas bom dia, amor. Seco, fui comer molha então o telefone. É assim, não é? Jéssica interpreta as letras do WhatsApp, gente. Mas você sempre cumprimenta a Fran rindo. O Gui sempre mais fechado, mas o Gui... O Ronaldo, aí, pai, o jeito dele. Uns são mais calados, outros... Mas você percebe do jeito que fala com você. Você fala, cara, tem alguma coisa errada. E por que a gente percebe? Sabe por quê? Porque é intimidade. Relacionamento. Deixa eu tomar minha água com mel aqui, gente. Sabe o que é isso? Relacionamento, intimidade. Acordar de manhã, dependendo do bom dia que você dá para a esposa, do jeito que ela fala com você, você, ih, rapaz, acordou mal. Essa mulher, eu acho que o Benfica vai jogar em casa. Acho que esse Benfica vai jogar em casa. Você percebe. Porque você tem intimidade, relacionamento com a pessoa que está do seu lado. O jeito que fala, o jeito que olha. E às vezes a gente não percebe como que está a nossa situação entre nós e Jesus, sabia? Porque a gente leva uma vida que parece que Jesus não é tão real. Parece que Jesus é mais ou menos real assim, sabe? Ele de vez em quando ele aparece, resolve os probleminhas meus e vai embora. E a gente nunca já parou para pensar ou perguntar para Jesus, como é que você está comigo? Você está de boa comigo, Jesus? Ô Jesus, você está legal comigo? Gente, como é que está aqui nossa... A gente não pergunta isso, sabe o que a gente faz? Dobra o joelho e já despeja nele. Meu Deus, meu Pai, porque a sua glória, não sei o que, excelentíssima graça, e a gente já despeja nele a nossa oração. Jesus, eu vou cantar uma adoração para o Senhor aqui agora. E você pega o violão, nada vai roubar a sua glória, e do jeito que vem você vai, e você entrega tudo para ele. Aí termina, você sai do lugar da oração e... Ô irmãos, eu estou falando uma inverdade? Não, né? É uma mentira que eu estou falando? É a verdade, irmãos. A gente não para falar assim, Jesus, como é que está? Como é que as coisas estão, Espírito Santo? Assim, a gente é capaz de a gente passar a semana toda sem pegar a palavra na mão, escuta, sem ler um versículo da Bíblia, sem fazer uma oração. É capaz de a gente pegar a semana todinha, chegar no domingo, a gente adorar como se a gente tivesse lido a semana todinha. É ou não é, irmãos? Mas sabe o que me pega? É que ele ainda vem, mesmo assim. Ele ainda vem, mesmo assim, nos visita, mesmo assim. A gente chega aqui, a gente pula, a gente adora, a gente glorifica. Aí você olha assim e diz, meu Deus, parece que a pessoa leu a Bíblia, orou, irmã, a semana toda, mas nem pegou na palavra, nem falou com Deus. Mas entregou de uma forma, meu Deus, será que não está na hora de a gente encarar as coisas como elas realmente são? Jesus, como é que o Senhor está comigo? O que você pensa a respeito de mim? Meu Deus, tá só negociando mais ainda, Deus. O que você pensa a respeito de mim, Jesus? O que você pensa das minhas atitudes? O que você pensa sobre o que eu penso? Porque a gente fala de santidade, a gente só pensa em santidade daquilo que a gente veste, o modo que a gente fala, o modo que a gente cumprimenta. Mas e a santidade no intelecto? E a santidade onde que ninguém vê? E a santidade no jeito de pensar? Gente, Provérbios 22:11 fala bem assim, que o amigo do rei é aquele que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, tem pureza no jeito de falar. Querido, há uma maneira de você ser amigo de Jesus, amigo do rei, amigo de Jesus. É aquele que tem pureza no coração, aquele que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, tem beleza. Sabe o que a palavra está dizendo? Que para você, tem como você ser amigo de Jesus sem ter que você ir lá e ser aquele amigo oportunista. Nós somos amigos de Jesus, me dá poder que eu vou procurar. Tem como você ser aquele amigo de Jesus que puro de coração. Ele quer ser amigo daqueles que têm leveza nos lábios. Você tem noção do que é isso? Meu Deus do céu, gente. Abre aí, filho, tá o quê? 22:11, lê aí.
o que ama pureza de coração. A gente é tão santo na hora de se vestir, na hora de louvar, né? Mas aí no intelecto, o irmão não pode falar um pouquinho atrasado comigo, ou meio atravessado, que eu até calo. Pelo menos eu não pequei. Tá bom, irmãos, glória a Deus. Mas o nosso intelecto está poluído, cara. Aquele que ama a pureza do coração e é agraciado no modo de falar, aquele que tem beleza nos lábios, aquele que tem carinho, doçura, aquele que é doce, meu Jesus. De verdade, irmãos, eu tô disposto a entrar em um ambiente onde eu preciso ser doce nas minhas palavras. Talvez você não precise, mas eu estou precisando entrar em um ambiente, querido, aonde eu seja doce com as minhas palavras. Querido, isso não significa ser conivente com o pecado. Não é sobre isso, mas é ser doce com as minhas palavras. Amar a pureza do coração. Só eu, será, gente? Só eu que preciso entrar nesse lugar? Porque eu posso olhar para você e falar o tanto que você é santo, o tanto que você busca. Eu posso falar dos homens, mulheres que estão aqui que buscam. Eu posso falar daquilo que eu estou vendo, mas Jesus é o único que pode falar daquilo que as pessoas não estão vendo. Porque Ele conhece o nosso intelecto, o nosso sentimento. Ele conhece o jeito que a gente pensa. Ai, meu Deus. Se a gente fosse materializar, querido, quantos assassinatos a gente cometeu aqui? Pastor, você está sendo radical, mas é verdade. Quantos abandonos a gente cometeu aqui, ó. Será ai meu Deus do céu, será que o que acontece aqui dentro não importa? Será que o que acontece aqui dentro não importa? O legal é eu mostrar que todo mundo pode ver. Será que pular na igreja no domingo é mais importante do que eu entrar? Por que ele fala? Aquele que quer buscar a mim, o que ele fala, gente? Entra para dentro do seu e faz o que, gente? E vai orar com ele, falar com ele. Ele não fala, aquele que quer falar comigo, corra para os lugares em público. Ele fala o que vai para... É porque, querido, na solitude, de verdade, não tem como ser máscara. Por experiência própria, eu convido você a fazer isso. Acordar de manhã, botar uma cadeira, uma mesa na sua casa, sentar e falar assim, agora é só eu e você, Jesus. Agora é hora da gente botar aqui os pingos nos i. Agora é hora do Senhor acertar as contas que tem que acertar comigo. Senhor, eu sei. Eu pareço ser uma pessoa espetacular, mas o Senhor conhece a podridão que está dentro de mim, Jesus. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o jeito que eu penso, do jeito que eu falo. E aí? E se isso acontecesse? Querido, nós estamos vivendo em tempos em que, eu falei isso alguns domingos atrás, Deus não está mais atrás dos grandes espetáculos. Na verdade, Deus nunca esteve atrás disso. Falei que Deus, Ele sempre amou homens simples. Ontem a gente estava aqui, mas o Ronaldo Laudeci falando, rapaz, aquele Eliseu era um cara meio doido mesmo, né? O cara cuidava de boi. O cara tinha uma quinta lá, um terreno lá que cuidava de boi, plantava lá, arava a terra. Aí passou Elias e falou assim, olha, você deixa tudo aí e segue. Rapaz, o pastor, logo assim falou com o meu pastor, tem que ser muito doido mesmo. Não foi, Ronaldo, nós estávamos conversando aqui? Aí eu falei, cara, aí eu conversando com o Ronaldo, falei assim, Elias vira para Eliseu e fala, segue-me. Olha a doideira dele, largou tudo. Correu e falou assim, Elias, deixa só me despedir dos meus pais. Deixa eu dar um beijinho nos meus pais, deixar os meus pais em paz e falar com eles que eu estou indo. Deixa eu me despedir deles. Elias vai e volta logo. Quem chamou Eliseu? Quem chamou, gente? Elias. Aí Eliseu vai atrás de Elias. Só que aí, Eliseu pensando que ia ter uma vida próxima de Elias, um menino todo empolgado, que agora ia andar do lado do profeta. Gente, Elias era o profeta naquela época. Se Elias fizesse um culto aqui na casa do leão, gente, isso aqui estava lotado. Tinha gente descendo por ali, ó. Elias era o profeta naquela época. É capaz de você entrar em Israel, tem um outdoor bem grande assim, Elias, o profeta. Culto, 19h30, domingo. Aquela caravana, se Elias fosse fazer uma cruzada, meu Deus do céu. Ele chamou Eliseu, Eliseu foi. Aí de repente Elias faz a mala e fala, Eliseu, eu estou indo para outra cidade. E qual a ordem que ele dá para Eliseu? Qual é a ordem? Fica aí.
Gente, isso não faz sentido para nós. Fica aí, Eliseu, você não vem com... Imagina, se isso não faz sentido para nós, imagina a cabeça de Eliseu, que largou os bois, deixou a casa, deixou a terra, largou tudo para seguir um cara que chamou ele. Aí, seguindo o cara que chamou ele, agora o cara que chamou ele manda ele ficar. Olha só, meu Deus. Se isso não faz sentido para nós hoje, imagina a cabeça de Eliseu. Como é que é um negócio desse? O cara veio cá, pregou para mim, eu me converti, estou seguindo ele, quero andar com ele, eu quero ver ele de perto, eu quero falar com ele. Mas agora na hora da gente ter intimidade, ele manda eu ficar numa cidade e vai para outra. Aí a Bíblia fala que Elias vai para outra cidade. Aí o que Eliseu faz, gente? O que ele faz? Gente, vocês não lêem Bíblia não? Me ajuda aí. Ele vai atrás. Ele fala, é ruim. Eu mandou ficar aqui, eu vou ficar nada. O que ele faz? Ele vai atrás. Lá na frente, Elias olha, rapaz, esse cara veio mesmo atrás de mim. Eliseu, eu estou indo para outra cidade. Dessa vez você fica aqui, não vai não, tá bom? Aí Elias vai de novo. O que Eliseu faz? Eu vou atrás. Olha a perseguição. O cara chama, depois manda ficar. Se é no tempo de hoje, sabe o que a gente vai falar? Me abandonou. Elias é muito ingrato. Quando precisou de mim, me chamou. Quando precisou de mim, eu estava aqui, ajudando. Eu estava com ele, eu estava cooperando. Me chamou, porque eu deixava tudo para ir atrás dele. Presta atenção, hein, gente. Eu deixava tudo, porque Elias é um ingrato. Eu também não vou, não. Vou procurar um outro Elias para mim. Vou procurar um outro tempo para mim. Vou procurar um outro evangelho. Vou procurar um outro Jesus para mim. Se é hoje, o mimimi que está na veia da geração de, 2000 para cá, né? Ainda bem que eu nasci em 90. O mimimi é começar, mimimi, dizer o quê? Cara, Elias, meu Deus do céu, Elias estava treinando Eliseu nem sabia. Elias chamou, vem, ele foi. Na hora que chegou, pede, fica aí, não vem atrás de mim não. E Elias foi, cara. Só que Elias falava para onde que ia. Pode ler na Bíblia, gente. E por que ele falava para onde que ia? Se ele não quisesse que Eliseu não seguia ele, não falava para onde que ele ia. Ele falava por quê? Gente, ele estava despertando, fazendo o menino virar homem. Não vem não, Eliseu, fica aí. Eu estou indo para tal cidade. Ele ia. Eu fico imaginando Elias, será que ele vem? Será que ele veio só atrás do meu chamado? Será que ele veio só atrás do meu nome? Será que ele está seguindo só porque é casa do leão? Será que ele está seguindo só porque a gente faz missão? Será que ele vem? Olha, eu estou indo para lá. Você não fica aí, não vem não. Gente, Eliseu estava com o coração em chamas. Ele olhou para Elias. Escute uma coisa. Aprende a seguir quem te chamou. Eu vou repetir. Aprende a seguir quem te chamou. Pastor, então eu vou seguir fulano de tal. Cara, se um homem te chamou, você segue um homem. Eu não, eu vou seguir. Tem muita gente seguindo o homem, quebrando a cara, sofrendo, chorando, ficando chateado com a igreja. E a igreja não tem culpa, a culpa é sua. Por quê? Porque nós queremos seguir o quê? Um homem. Não, porque ele me chamou. Por que chamou? Porque me deu oportunidade. Conversa fiada. Porque ele me chamou? Porque ele me levantou. Porque eu sou isso e aquilo. Porque eu fui. Não, cara, quem te chamou foi Jesus. Sabia disso? Ele está com o coração em chama, cara, eu vou seguir, cara. Aí, olha que coisa poderosa, gente. Fica aí, ele ia atrás. Fica aí, ele ia atrás. Aí Elias, cara, o que você quer? As perguntas que faz, né, gente? Imagina Jesus falar isso. O que você quer, cara? O que você quer, mulher? Olha a pergunta que Elias vai fazer para Eliseu. O que você quer? O que você está querendo de mim, cara? Meio ousada a pergunta, né? Mas Eliseu é mais ousado ainda. Já que você está perguntando, já que você perguntou, eu quero o dobro da sua unção. Ele tem legalidade. Sabe por quê? Porque ele está seguindo a voz. Ele tem legalidade. A gente quer chegar no culto e pedir. Eu quero a glória. E não sei o quê. E não sei o quê. Mas na segunda a gente não segue. Na terça a gente não segue. Na quarta a gente não segue. Na quinta a gente não segue. Na sexta a gente não segue. Mas a gente quer a glória. Não. Eliseu, ele tem legalidade. Ele está dizendo, já que você está perguntando, eu vou falar para você. Eu quero a porção dobrada. A sua unção eu quero 2 vezes mais. Gente, Jesus não tem problema com pedidos ousados, não.
É a gente que tem medo de fazer pedidos ousados, porque a gente olha para trás e sabe que a gente está ilegal. Jesus não tem problema com pedidos ousados. A gente precisa aprender a ser ousado e usados. Mas antes de tudo isso, legalizados. Ousado e usado. Eu lembro uma vez, primeira vez que eu fui ministrar louvor, eu estava com o coração em chama, fiz propósito no monte, era numa terça-feira, o culto do ensino, era eu, violão e 2 irmãs da igreja. Mas gente, parecia que estava lotado, eu suava tudo, tremia. Eu falei assim, Darli, o que eu faço, cara? Gente, era engraçado que eu pegava os hinos tudo em mi e cantava o louvor todinho em fá. E eu me bati, eu falei, meu Deus. Eu virei para ele, Darli, o que eu faço? Ele falou bem assim, Roger, seja usado e ousado. Irmãos, eu nunca mais gravei isso. Eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais. Aquilo entrou em mim assim, ele foi tão simples. Querido, diga aí para a pessoa que está do seu lado, Deus usa pessoas simples. Às vezes a gente quer, talvez você está aí pensando, pastor, eu vim aqui para te arrancar uma palavra tão poderosa, que vai me dar destino, que vai mudar a minha vida. Talvez o abraço do André lá na porta já falou tudo que você precisava ouvir. Porque a gente está hoje eles estão fazendo mais barulho que nós, né? Mas daqui a pouco eles vão ver. Vocês vão ver que é coisa do Miguel, tenho certeza que o Miguel está lá aprontando. Mãe. Escute, a gente quer, eu vou no culto da cruzada, porque lá vai ter uma palavra poderosa, espetacular. Deus não precisa do culto com 1000 pessoas, ou um culto com o melhor poderoso homem ou mulher de Deus. Deus só precisa de um ouvido disponível e alguém simples. Só alguém simples. Querido, você quer ser usado por Deus? Eu poderia falar, quer ser usado por Deus? Vai para o monte, vai orar. Não, só seja simples com Jesus, só isso. Só isso. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece com pessoas simples. Irmão, seja usado e ousado. Aquilo entrou em mim assim, ó. Uma coisa tão simples que ele falou, tão simples. Mas aí se a gente é pego na soberba da santidade, não, o ousado não pode, porque o ousado é o único que é digno. Ele que é ousado. Usado não, ele que é ousado. Foi usado para... O quê, gente? Pelo amor de Deus. Olha aqui, eu estou falando para você, seja ousado e seja usado por Deus, cara. Não tem coisa melhor, cara. Você ser ousado e usado, porque ousado fala da sua fé, da sua convicção. Usado por Deus é porque... Tem coisa melhor que ser usado por Deus, gente? Tem, fala aí. Tem coisa melhor do que você pregar e você fazer um bilhetinho e anotar. Eu tinha um caderninho quando eu comecei a pregar, gente. Eu só tinha 2 linhas o caderno. Era das almas que eu tinha ganhado para Jesus. Hoje eu ganhei 5 almas. Hoje, eu lembro uma época que eu pregava aqui mesmo em Portugal, os irmãos brigavam comigo. Rapaz, você tem que começar a fazer o apelo. Gente, era tão profético que eu não fazia apelo. Você lembra, Marcelo? Você lembra, Raia? O pessoal faz o apelo, não, deixa para o pastor fazer o apelo. Eu não fazia apelo, gente, era tão profético que eu já vendo, as coisas já estavam apontando já. Eu falava, não, o pastor faz o apelo. Eu não fazia apelo. Mas no começo eu tinha um caderninho, 5 almas. Primeiro culto de jovens que eu fui pregar, gente. Primeiro culto que eu preguei na minha vida foi um culto de jovens. Joel Portela, um pregador famoso lá da cidade. Ele ia pregar no culto de jovens. Aí o que aconteceu? Ele furou não, ele não dava para ir. Quando ele falou que não ia, aí eu falei, ai meu Deus, e agora, Lio, vou fazer o quê? E o Lio falou assim, rapaz, não sei não, vamos orar para Deus enviar o pregador. Eu falei, vou orar com você então. Aí nós começamos a fazer campanha no monte. Deus, quem é que vai pregar? Ele não vai poder vir. Uma semana do congresso, gente, dos jovens. Aí teve um dia que eu estou orando, Jesus, toca nos jovens, salva as almas, joelhadas assim, no meio do monte, e o Lio do lado. Aí eu olhei para o Lio assim, e o Lio estava. Eu olhei para minha cara. Aí eu, salva as almas, Jesus. Eu olhei para o Lio, e o Lio estava. E aí, mano, eu já tive uma ideia. Eu falei, meu Deus, você vai pregar. Eu, não, Lio, pelo amor de Deus. Não, Lio, você é doido, Lio. Não, eu nunca preguei na minha vida, Lio. Não, Lio, não posso não, cara, não sei nem como é que faz isso. E não sei o que, vai pregar. E o culto era sábado, isso eu acho que era uma quarta. Irmã, de verdade. Rapaz, nossa, meu Deus do céu, fiquei doido, gente.
Falei, eu tenho certeza, você vai pregar. Eu comecei a orar, aí comecei a ler a palavra. E eu corri, eu falei, cara, eu vou pegar. Aí peguei essa pregação do Marcos Feliciano, qual que vai ser? Só que eu não sabia que se eu pregasse essa pregação do Marcos Feliciano, todo mundo ia saber que o Marcos Feliciano estava na... Eu falei, cara, vai ser o quê? Íntimos de Deus. Não, eu vou pregar destronando Satanás. Tem uma pregação que ele fala, eu vou bater a cabeça do Satanás na quina desse altar até sangrar. Aí eu falava, cara, essa frase é poderosa. Eu vou falar isso. E a tampa da chaleira vai voar. Meu Deus, eu fiquei duro. Aí, irmãos, eu preparei a mensagem do Marcos Feliciano. Conte isso para ninguém não, gente. Foi de verdade. O pessoal foi chegando. Aí foi chegando. Aí chamou o Rogério. Aí eu fui pregar, gente. Eu abri o texto do Marcos Feliciano. Senhor, aonde houver um demônio no raio de 10 quilômetros, agora. E os irmãos? Cara, eu fui com tudo, eu achei que eu ia arrebentar, gente. Eu achei que eu ia... Não, irmãos, eu comecei a falar, eu falei 15 minutos. Toda a pregação do Marcos Feliciano de 2 horas, eu preguei em 15 minutos. Aí quando terminou a pregação, assim, aí eu falei assim, e fica de pé em nome de Jesus que nós vamos orar. Aí tinha o louvor preparar, eu fiz assim pro louvor. Aí eu parei assim, olhei para a igreja. Aí eu comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus, cada um que ouviu essa mensagem. E não sei o que, comecei a... Irmãos, aconteceu alguma coisa no meio do culto, que eu estava, gente, parece que eu estava sozinho, a igreja estava cheia, mas não dava um glória a Deus, não dava um aleluia. Eu estava com vontade de chorar, de correr. O meu sentimento é assim, nunca mais eu prego, nunca mais eu subo no altar, eu louvor cantando. Irmãos, eu me lembro que eu entrei em um ambiente tão profético, tão poderoso, eu comecei a falar a respeito de santidade. Eu fui entrando. Irmãos, foi na hora da oração. Irmãos, as pessoas vêm na frente assim, ó. Eu me lembro que eu contei, aí eu anotei no meu caderno. Foram 7 almas para Jesus. Aí 7 almas para Jesus. Saí de lá. Os irmãos são, o ciumento já é assim, né? Não infla não, hein? Que quem fez foi Deus, você sabe, né? Aí eu, sim, amém, glória a Deus. Mas por dentro estava como? Quem é Marcos Feliciano? E os irmãos, não infla não, hein? Não infla não. Irmãos, preparei tudo e não deu certo. Quantas vezes já preparou? Quem já pregou aqui, de verdade? Quem já fez louvor? Quem já tem que fazer alguma coisa lá na frente assim? É ou não é? Parece que quanto mais você prepara, porque na preparação você vai criando expectativa e quando chega lá... Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Atos, capítulo 9. Eu falei o quê? Nós estamos vivendo em tempos que a tecnologia entrou com tanta violência na casa de Deus. E hoje eu ouvi dizer, eu não acredito nisso, que existem pregadores que pregam o que o chat GPT ensina. Eu não sei, eu acho que isso não existe não. Gente, vocês estão aqui com louvor aqui. Se a gente quiser, se o Jean quiser fazer o louvor sozinho aqui com instrumentos virtuais, ele faz. A tecnologia entrou de uma forma assim que, sabe? E as pessoas estão cada vez mais amando. Eu estava conversando com o Igor, eu falei, Igor, parece que a música mundial acabou. Você não vê mais qualidade. Tem alguns cantores que estouram aí, gente, mas você não vê mais qualidade. Antigamente que a música dependia que o cara treinasse dia e noite para se tornar um músico famoso, hein? Hoje não existe mais. Hoje o cara vai na internet, baixa uma inteligência artificial, canta uma música de 3, gente, até louvor tá assim, canta uma música de 2 notas, de 3 notas, aí aquilo estoura. Antigamente o cara tinha que treinar dia e noite para ficar bom em alguma coisa. Aí quando ele se apresentava, as pessoas amavam porque tinha uma música de qualidade. Aí escuta, e as pessoas cada vez mais estão querendo esse espetáculo. Nós fomos treinados assim. Quantos jejuns, quantas orações e campanha nós fizemos, querido, por causa de um evento que ia ter, por causa de um congresso que ia ter. Aí depois a gente passava o ano todinho sem fechar a boca, sem jejuar, sem orar. É assim ou não é? Nós fomos treinados a preparar para uma ocasião, mas não ficar preparado para a grande ocasião.
entendeu? Nós fomos preparados, fomos treinados a nos preparar para um pequeno momento, uma ocasião pequena ali. Mas a gente não foi treinado em estar preparado para a grande ocasião. Em estar preparado no dia a dia, em estar preparado dentro de casa, em andar em santidade diante do Senhor, porque, querido, pode ter certeza que o Senhor Jesus vai vir, e essa é a grande ocasião. Então a gente se prepara para o momento, a gente se prepara para um ambiente, mas a gente não fica preparado para o grande momento, o grande ambiente. Nós somos treinados dessa forma. Gente, eu sou pastor de uma igreja, e por muitas das vezes eu estive sentado aí, eu participei de eventos onde o pessoal ia porque tinha um homem, uma mulher com o nome, sabe, eu entendo que as pessoas carregam mesmo algo poderoso e derrama sobre as pessoas, eu entendo isso, eu aceito isso, e eu glorifico a Deus por isso. Mas, querido, se a gente se move porque um espetáculo vai ser promovido, quando algo simples acontece, a gente acha que Deus não está falando. Quando a gente se move pelas grandes coisas, a gente pensa que as pequenas coisas Deus não está falando. Os fariseus, os saduceus, os escribas não aceitavam que Jesus era Jesus porque eles eram ruins de coração, duros de coração, mas eles esperavam que Jesus vinha no grande cavalo branco sentado, livrando Israel da mão dos romanos. Jesus vem montado simplesmente em uma jumentinha, passando de casa em casa, no meio das vielas, dos becos, no meio dos pobres. Eles esperavam um grande rei que libertaria Israel, mas Jesus veio como um grande rei, mais simples. Querido, quando a gente se atenta nas grandes coisas e se apega nas grandes coisas, a simplicidade passa. Deus estava na simplicidade, a gente não vê. Elias dentro de uma caverna, a Bíblia fala que as grandes coisas aconteceu. Veio o terremoto, veio o fogo, veio o vento, mas ele não percebeu Deus naquilo tudo. Mas de repente uma voz suave, mansa e simples, aí essa voz falou com ele, e Elias se atentou a essa voz. Elias precisava estar naquele lugar, porque ele precisava conhecer o Deus de simplicidade. Elias era o Deus do fogo, o Deus do vento, do terremoto. Elias conhecia esse Deus, querido, o Deus que fazia parar de chover, o Deus que trazia chuva. Mas Elias precisava conhecer o Deus do secreto. Ah não, pastor, precisava não, precisava sim. A Bíblia fala que quando ele estava em caminho para uma caverna, porque teve medo, gente, medo de Jezabel. O cara tinha enfrentado tantos sacerdotes de Jezabel, ele já tinha feito de tudo. Elias ia ter medo de uma mulher, gente. Mas a Bíblia fala que ele temeu. Ele indo para uma caverna no meio do deserto, ele se desfaleceu e caiu. A Bíblia fala que ele ficou naquele lugar. O anjo se aproximou, colocou perante ele comida e disse: coma e beba, porque o caminho até para onde você está indo ainda é longo. Deus, querido, se Deus não quisesse que Elias fosse para a caverna, o anjo falaria: come e volta para onde você veio. Mas o anjo estava dizendo: come, porque você precisa estar naquele lugar. Existem lugares que nós estamos sendo levados porque Deus quer se revelar de outra maneira para você e para mim. Querido, o que vai mudar a vida de pessoas não é a nossa arrogância e prepotência e o tanto que você é santo, o tanto que você é soberbo na santidade. O que vai mudar é você ser santo, ser um homem santo, ser uma mulher santa, mas continuar no ambiente da simplicidade. Querido, eu de verdade, eu gosto disso daqui, gente, tudo feitinho. Eu estava lá fora ontem, o Laudeci falou: pastor, você é caprichoso com as coisas. Eu sempre fui assim, gente. Sexta-feira eu saí de casa 2 horas da tarde, botei o Miguel para dormir, saí, cheguei em casa, era 11h30, o Miguel já estava dormindo, estava aqui na igreja. No outro dia de manhã eu saí 8h30, o Miguel estava dormindo, fui ver Miguel ontem, 18 horas. E falei: meu Deus, eu tenho que ver o Miguel. Aí Jéssica, amor, eu vou ligar para você ver o Miguel. Eu falei: não, amor, nesse tempo eu preciso me dedicar aqui, porque senão as coisas não vão ficar prontas para amanhã. E quem me conhece sabe, eu fico todo... Eu gosto disso daqui, tá bom. Gente, tem tanta coisa para fazer aqui ainda. Um mezanino, tem mais luz para colocar aqui. Tem tanta coisa para fazer que tem lá fora para fazer. Eu falei: eu quero botar areia, quero botar um playground ali para as crianças. Eu quero fazer uma churrasqueira bem grande assim, ó. A churrasqueira. Fazer uma churrasqueira bem grande, colocar as mesas ali, fazer uma horta ali fora, fazer os quadros, tudo. Querido, só que escute, o que vai mudar o Algarve não é essa estrutura que nós estamos construindo, querido. O que vai mudar as famílias do Algarve não é a estrutura que nós estamos construindo. A estrutura que nós estamos construindo é para receber as famílias. Mas o que vai mudar as famílias do Algarve é o que elas vão encontrar aqui dentro.
É como é que você vai cumprimentar, é como você vai abraçar, é como você vai beijar, é como você vai instruir, é como você vai estender a mão, é como você vai ofertar. O que vai mudar é quando elas chegarem aqui dentro, como é que nós seremos com eles. Não, pastor, vamos criar o grupo dos cartazes do Seja Bem-vindo e colocar na porta, querido. Legal, vai chegar um dia que vai ter uns cartazes ali. Um dia vai ter. Ora para Deus quebrar meu coração, tá, André? Não, pastor, vamos fazer uns cartazes de bem-vindo. Não, cara, não. Gente, escuta, o que nós estamos nos tornando em Deus, de verdade, as estruturas não podem substituir aquilo que nós estamos nos tornando em Deus. Aquilo que Deus está fazendo em nós é muito mais importante do que uma igreja com 1000 pessoas, com carrinho, com fazer missão, com base missionária. Aquilo que Deus está fazendo dentro de alguém simples pode virar uma bomba na mão. Ai, meu Deus do céu, você acha que não? Aqui, ó. Capítulo 9, eu falei, né? Capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te vem fazer. Os seus companheiros, atenção, os seus companheiros de viagem, eles pararam emudecidos. Eles estavam ouvindo, mas não vendo. Querido, eles estavam mudos, ficaram mudos, eles estavam ouvindo a voz, mas eles não estavam vendo. Então se levantou Saulo da terra, e quando ele abriu os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, o levaram para Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Para onde Paulo estava indo? Para onde Paulo estava indo? E havia em Damasco um discípulo chamado... Então supostamente Ananias seria a suposta vítima de Paulo. Amém? Amém? Ele estava indo para matar e prender os cristãos de... Amém, irmãos? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe, Senhor... E disse-lhe, ó Senhor, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias... Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou. Olha o que Deus disse para Ananias: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Quem viu? Quem viu? Paulo. Deus está dizendo: Ananias, vai na rua chamada Direita, na casa de Judas, lá vai ter um homem chamado Saulo, o apelido dele é Tarso, e ele está orando. Enquanto ele orava, ele viu um homem chamado Ananias entrar na casa, colocar as mãos sobre ele e orar para que ele pudesse ser curado. Deus está dizendo, olha, gente, olha só o nível de intimidade. Deus está dizendo: Ananias, vai na rua chamada Direita, na casa de um cidadão chamado Judas. Lá dentro você vai encontrar Saulo de Tarso. Ele está orando. Enquanto ele orava, ele teve uma visão. E a visão é que um certo homem chamado Ananias, que é você, né, Ananias? Um certo homem chamado Ananias, que entrava dentro daquela casa, colocava as mãos e ele era curado. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha o que Ananias está falando. Senhor, aí não, né? Senhor, eu conheço a história desse homem, e eu sei os muitos males que ele tem provocado. Escute isso, querido. Eu sei os muitos males que ele tem feito na vida dos filhos de Deus. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é instrumento escolhido para levar o meu
nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Como é que Ananias chamou ele? Meu Deus do céu. Vendo que a gente pode ser usado pelo Espírito Santo, querido. Gente, Ananias era a suposta vítima de Paulo, mas ele chegou lá e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como de escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Leia comigo agora o versículo 31. A igreja na verdade, a igreja sobre a verdade, a igreja com a verdade. A igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Querido, eu sei que você já ouviu a respeito desse texto 1 milhão de vezes, mas eu quero trazer aqui uma pequena puxada de orelha na igreja. Parece que eu não faço isso, né? Para que nós possamos entender que agora nós não estamos na condição de Paulo, de alguém que foi encontrado por Deus, mas agora, nesse exato momento, nós estamos na condição de Ananias. Querido, Paulo, nós poderíamos dizer que ele era o inimigo número 1, cara, dos cristãos. Gente, Paulo prendia, Paulo matava. Você lembra a história de Estevão? Quem estava lá, gente? Paulo estava lá na história de Estevão. Eles eram apedrejados, e depois que Paulo se converte, as perseguições continuaram, irmãos. As perseguições continuavam, e as perseguições não vinham só pelo apóstolo Paulo. Havia mais homens naquela cidade que também perseguiam outros cristãos em outras cidades. Querido, mas Deus está dizendo para Ananias que Paulo, olha, escute aqui, por favor, atenção. Eu preciso que você tenha uma responsabilidade de ouvir isso e guardar. Paulo era algo precioso na mão de Deus. Gente, Paulo foi o homem que mais escreveu livro na Bíblia. Paulo foi o homem que trouxe doutrina para a igreja, usado pelo Espírito Santo. Ele trouxe doutrina para a igreja. Mas Paulo, o que Paulo era, quem olhava para Paulo não iria ter a noção de como que Paulo seria usado por Deus. Quando Deus fala para Ananias, vai lá e prega para Paulo, ora por Paulo, o que é que Ananias fala? Deus, eu conheço a história desse cara aí, ó. Esse cara não presta, esse cara é ruim, esse cara não vale nada. Esse cara persegue os cristãos, ele mata os crentes, ele persegue os crentes, ele arranca os filhos das mães, dos pais. Ô Senhor, esse cara aí eu conheço a história dele. Mas Deus dá uma ordem para Ananias. Por quê? Porque Ananias era um grande homem de Deus, porque Ananias era um espetacular, porque Ananias era um grande apóstolo, porque Ananias fazia caravana e pregava para multidões. Não, porque Ananias era apenas o meio pelo qual Deus ia tocar em Paulo. E quando Paulo fosse tocado pelo Espírito Santo através de alguém simples, que não era um grande apóstolo, que não tinha grande evidência, que não escreveu um livro nenhum na Bíblia, Paulo seria uma bomba, gente, na mão de Deus. Por quê? Porque ele pregaria aos gentios e aos reis. Você está dizendo que é bom falar de Paulo, mas antes de vir Paulo, o Ananias tem que entrar naquela casa. É bom falar de Paulo, falar de uma geração que vai se levantar, mas antes de uma geração se levantar, alguns Ananias simples tem que aparecer no meio da história. Querido, é bom falar que Deus vai levantar os nossos filhos, Deus vai levantar os maridos, as esposas, Deus vai levantar a igreja. Olha, a igreja será como Paulo, irá para as nações, será cheia do Espírito Santo. Mas primeiro, nós precisamos nos submeter como Ananias fez. Querido, como é que isso é poderoso? Ananias era simples. Olha o diálogo dele entre ele e Deus. Ele até tentou: Senhor, eu conheço a história dele. Ananias, vai, porque para mim ele é vaso escolhido, porque eu vou usar Paulo para pregar para os reis e os gentios. Ananias, vai, e fica tranquilo, porque eu vou ensinar a Paulo o tanto que ele deve sofrer e padecer pelo meu nome. Querido, Ananias saiu de casa.
Ele ia ser a próxima vítima de Paulo. Mas agora ele é o cara que precisa liberar Paulo. Vamos entrar agora? Aí você está pensando, cara, não quer ficar muito com esse cara não, que esse cara aí, que essa mulher aí é só problema. Eu não quero muito falar com esse irmão não quero ter intimidade com esse irmão não, que esse irmão é só problema. Talvez ele. Ah, cara, eu não quero falar com o Diogo não, meu Deus do céu, cara nojento, cara implicante, cara arrogante, cara prepotente. E, querido, talvez ele, você está entendendo, né? Não quero estar com a Stephanie não, gente. Stephanie, gente, toda vez que Stephanie liga pra gente, parece que ela está chorando, né? Oi. Você já quebrando o coração quando você atende o telefone. Você vai, Stephanie. Quando você vê assim, Stephanie, você já, vou atender. Não quero estar com a Stephanie não, ela é meio assim, talvez a Stephanie seja a próxima. Vocês estão entendendo? Chegou um cara aí, sentou aí, chegou uma mulher, sentou. O cara nem fala direito. Gente, Paulo tinha cartas para matar. Esse cara nem fala direito, essa mulher nem fala direito. Ai, cumprimenta a gente meio assim. O que falta para nós, gente? Será que a gente está querendo? É porque a gente está querendo ser Paulo, sabia? A gente quer ser encontrado no caminho. Jesus, me encontra. Jesus, deixa eu cego 3 dias. Querida, a gente quer ser Paulo, ter a autoridade de Paulo, viver a vida que Paulo viveu, mas a gente não quer ser o simples de Ananias. A gente não quer ter a simplicidade de Ananias. Senhor, já que é para ir lá, eu vou lá. Eu fico imaginando Ananias simples, batendo na porta. Oi, Judas, tudo bem? Olha, eu sou Ananias. Tem um homem aí dentro e eu preciso visitar esse homem. Fico imaginando Ananias entrando, ele olhando assim para Paulo. Falou, cara, será que tem soldado aqui? Será que é um complô isso daqui para eu ser preso? Ele olha para Paulo e fala, Paulo, irmão. Paulo, irmão. Eu vim aqui, Paulo, porque o Senhor disse para que eu pudesse vir, para que as escamas dos seus olhos possam cair. Querido, às vezes o irmão é tão difícil porque as escamas não caiu dos olhos dele ainda, cara. E a gente quer arrancar a força. Ronaldo falando comigo, pai, eu fui no dentista, eu preguei pra mulher e eu orei lá pros homens contando. Aí depois eu fui de novo, pai, eu tava deitado assim na maca assim, a mulher falou assim, não, porque eu comecei a colocar em prática aquilo que você pregou pra mim, aquela oração. Aí, pai, eu abri o olho e vi a santa assim, ó. Eu olhei pra santa. Aí eu falei, ai meu Deus, o que esse cara fez? Querido, às vezes a gente tem mais vontade de arrancar aquilo que o Espírito Santo vai arrancar do que apresentar o Espírito Santo. Reparou? A gente não quer ser Ananias, cara. Ele poderia chegar lá e falar assim, olha, eu vou orar por você. Você se arrepender, tá? Para você se arrepender, Paulo, que você matava crente. Agora eu vou orar por você, Paulo, para você se arrepender, porque eu vou orar por você, para você ser curado. Querido, tem coisa que o Espírito Santo vai arrancar. A gente vai para a internet, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o TikTok, vai para o WhatsApp. A gente briga por mensagem, briga na igreja, porque a gente quer arrancar aquilo das pessoas que só o Espírito Santo vai arrancar. O que é que a gente tem que fazer como Ananias? Cara, chegar lá e falar assim, eu só vim aqui orar por você. Eu só vim aqui debaixo de uma palavra interceder pela sua vida. Eu falei para você, filho. Às vezes entra um negócio dentro de você assim, você fala assim, cara, quebra santa mesmo, idolatria não, enxuta os santos mesmo, e não sei o que, faz isso, e faz aquilo. Cara, tenta apresentar Jesus para um amigo seu, tenta apresentar Jesus para sua família, que Jesus entra. Cara, o Espírito Santo muda a vida de um homem. O Espírito Santo estava mudando a vida de Paulo. O Espírito Santo estava mudando a vida de Paulo. Paulo não precisou que ninguém fosse lá colocar o dedo na cara dele, chamar ele de pecador, chamar ele de assassino. Ele só precisou de algum homem, um homem simples, uma mulher simples que entrasse no caminho dele. Ananias entrou e disse, Paulo, irmão. Ele não levou uma lista de acusação de pecado, ele não levou uma lista dos erros de Paulo. Ele só entrou e disse, Saulo, irmão, eu vim aqui fazer aquilo que Deus mandou, é orar por você, querido. Ele nem orou, ele só entrou e chamou Saulo de irmão. Vai ler na Bíblia. E imediatamente as escamas caíram. Ele levantou, clamou aqui, gente.
Enquanto ele falava, imediatamente as escamas caíram. Por quê? Porque alguém foi lá e disse: irmão. Porque ele foi lá e disse: irmão. Cara, não. Quando, meu Deus do céu, Deus nem revela pecado mais. Porque se Deus revelar pecado, você for falar para o irmão, para a irmã, aí você vai botar os pecados que você acha que também tem. Irmãos. E aí? Mas nós queremos que Paulo se levante. Querido, a Bíblia fala que quando Ananias chegou, olha só a glória disso, irmãos. Quando Ananias, cadê? Eu bati aqui e saiu aqui, gente. Aqui, ó. Quando ele fala: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, para que você recupere as vistas, escute, e fique cheio do Espírito Santo. Querido, talvez essa mulher não está cheia hoje, mas se você for lá e dizer: irmã, talvez esse homem não está cheio do Espírito Santo hoje, mas se você for lá na casa, chamar à direita, na casa de Judas, e falar assim: olha, eu vim falar com o homem aqui, chamar ele de irmão. A Bíblia diz que ele estava, escute, para que fique cheio do Espírito Santo. 18, imediatamente caiu as escamas dos olhos. Querido, sabia que tem muito problema que Deus coloca no irmão para tratar de você? Você acha que Ananias não tinha uma dificuldade de chamar ele de irmão? Vamos, gente, por favor, me ajude a entender o texto, por favor. A gente está aqui agora, Deus está falando agora aqui com nós. Claro que ele tinha. Ele já começa com o argumento com Deus: Deus, eu conheço a história desse cara. Eu vou obedecer, Senhor. Ananias era um homem de Deus, eu vou obedecer, mas eu conheço a história dele. Você acha que ele, claro que tinha, mas chamou de irmão. Escuta, eu vou repetir. Tem problema, parece que Deus coloca na irmã e no irmão, que não tem a ver com o irmão e com a irmã. É só para tratar a gente. Quando ele chamou Saulo de irmão, ele falou: cara, só vim aqui, meu irmão, para orar por você. A Bíblia fala que imediatamente o problema que Saulo tinha deixou de ter, irmãos. Cara, você pode estar travando o problema na vida do irmão e você não sabe, cara. É porque você dá muito ouvido para os mimimi, cara. Você está travando a vida do irmão, a vida da irmã está travada, ele não melhora porque você não entendeu ainda. Que você não precisa amar os problemas dele, mas você precisa amar ele, chamar ele de irmã e de irmão. Por que que a igreja para de crescer, gente? Porque, meu Deus do céu, a gente leu aqui, a igreja estava na verdade, ela crescia em número. A Bíblia está falando que números, o que significa em números? O que significa? Que ela crescia em números. Ela crescia em quantidade de pessoas. Mas a igreja estava e no conforto do Espírito Santo. Está na Bíblia, gente. Querido, nós queremos, nós estamos trabalhando incansavelmente para Deus levantar uma geração de... Ontem eu estava aqui com os teens aqui, eu acho que tinha uns 7, não sei, tirando as mães. Tinha 7 teens ali, eu falando com eles, ministrando por eles. Cara, a gente está orando para Deus levantar uma geração de intercessores, de homens honestos, justos, de mulheres. Querido, mas se a gente não for o Ananias desse tempo, não vai fluir, cara. Para Eliseu levantar, Elias teve que jogar a capa, deixar a capa. Querido, a gente precisa aprender a sair de cena. Ele entrou, pregou. Aí o texto vai dizer que além das escamas cair, ele se levantou e foi batizado. O irmão está caído é porque falta o que, gente? A irmã está caída é porque falta o que? Falta anunciar os seus erros? Ou falta dizer: irmão, fica de pé, vamos. Deus mandou aqui para ser uma resposta para você. Será que isso não é a igreja do Senhor Jesus? Ô irmão, você está caído até hoje, mas agora você vai ficar caído mais não. Por quê? Porque eu vim aqui com Ananias para ser uma resposta para você. E a partir de hoje eu nem chamo você pelo seu nome, eu chamo você de irmão agora. Eu vim aqui para orar por você, agora você vai ser livre. O mal que você carrega vai deixar de carregar. Por quê? Porque eu e você, nós rompemos os muros da faixa de Gaza. Aí o texto diz que além das escamas caiu, ele se levanta, cara. Aí, o que a gente faz? A gente prefere falar o quê? Fulano não quer nada com Deus não, pô. É assim que a gente fala ou não, irmãos? Não é não? Perdão então, irmãos.
Perdão, me perdoa, porque eu cansei de falar isso. Ah, esse cara quer nada com Deus não. Ah, essa mulher quer nada com Deus não. Meu Deus, quer nada com Deus não. Você vem para tocar já. Só vem para tocar só, não quer responsabilidade com Deus não. E no fundo a gente sabe que é uma verdade, né, irmãos? Né? É ou não é? É ou não é? Mas quando eu mudar a minha mentalidade, as coisas vão começar a mudar. Porque eu não vou olhar mais para a Júlia como se ela fosse uma mulher que não queria nada com Deus. Eu vou olhar para a Júlia e vou falar assim, cara, ela tem escama nos olhos dela ainda, tá tudo bem. Por quê? Porque eu fui chamado para chegar diante dela e anunciar as boas novas. Enquanto eu anuncio as boas novas, chama ela de irmã, eu tenho comunhão com ela. Querido, a Bíblia fala que a unção desce, vai na cabeça, pela barba do sacerdote de Arão, e desce com bom e com suave que os irmãos vivem. Cara, a unção que desce é sobre a comunhão. Querido, não tem diabo que entra, o Satanás que tenta derrubar os irmãos que estão em comunhão, querido. Por quê? Porque nesse lugar tem unção de Deus, e a unção de Deus despedaça todo jugo. Nós queremos a unção, mas nós não queremos a comunhão. O texto diz, imediatamente as escamas caem, ele se levanta e ele é batizado, ele é imergido no corpo. Tem muita gente que está chegando na igreja, está indo embora e não volta. Não é culpa dele, é culpa nossa. Por que, pastor, é culpa nossa? Porque a gente não tem um grupo de apoio? Acha? Mas por que é culpa nossa, pastor? Porque a gente aprendeu a só ir desfrutar e voltar. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Quantos aqui são missionários? Missionário. É sério, gente, que o restante que não levantou a mão não tem uma vida missional? Tá vendo como é que até mudaram o termo missionário? A gente aprendeu que missionário é aquele que sai de um país e vai para o outro. A gente acha que o missionário só é aquele que pega comida e leva para fora. Você sabia que todo filho de Deus é chamado para ter uma vida missional? Porque aonde você estiver, você tem uma missão. Seja no mercado, no hospital, onde você está jogando bola. Aí você, cara, meu Deus, sabia que Jesus te ama? Foi falta, mas Jesus te ama. Todos nós fomos chamados para ter uma vida missional. Agora eu vou perguntar, aonde estão os missionários de Deus aqui? Está vendo o entendimento como é que vai mudando? Aí quando o entendimento muda, parece que as coisas se encaixam. Olha aqui. Aqui. Por que é. Eu vou ter que falar isso, gente. Tá, pode filmar, filho. Gente, por que é que o órgão genital do homem e da mulher é diferente? Tá, pastor escroto. Aí até isso te assusta. Pastor escroto faz assim. Por quê? Sabia que o diferente se encaixa? Tá ficando. Tô sexualizando a palavra não, gente. Quero que você entenda isso. Você acha que Deus ia fazer? Por quê? Porque Deus não fez 2 toques, dedo com dedo, aí a mulher engravidasse. Por quê? Porque Deus pega 2 pessoas diferentes, bota dentro de uma mesma casa e chama de marido e mulher. Por que Deus não pega 2 pessoas iguais? Eu não ia suportar outro Rogério dentro de casa igual eu. Mas a Jéssica ia, gente, suportar. Ela ia falar, ei amiga. Cadê ela? Tá aí não, né? A Jéssica falou, ei amiga. Ela, ei amiga. Jéssica ia, tenho certeza. Escuta. Por que, gente? Por quê? Ele pegou você, cara, todo esquisito, pegou outro esquisito e colocou dentro de uma casa. E fala assim, agora vocês são família. Por quê, gente? É tão diferente. Aí enquanto isso, nós estamos querendo, você que não casou ainda, para com esse negócio de querer encontrar alguém igual a você, que não dá certo. Eu quero alguém igual eu, que gosta de cinema igual eu gosto, mesmo os filmes, não vai dar briga, vocês vão separar, não vai dar certo. Não vai, igual você não vai dar certo. Gente, escuta aqui, não estou amaldiçoando você não, mas estou sendo claro, igual você não vai dar certo. Não vai não. Você é igual o André, filha? Claro que não, não precisa nem responder, todo mundo sabe. Olha o Bruno e o Céu, igual? Não, meu Deus, completamente diferente. Os dois são ruins, mas completamente diferente. Olha Edilene e o Emerson, é igual? Mas por que eles dão certo? Tem 3 filhinhos. Por que dão certo? Por que as coisas? Por que Deus faz isso, gente? Não era mais fácil ele pegar pessoas que, né, tudo bonzinho. Não, sabe por quê? Porque quando o diferente aprende a andar em unidade, gera vida. Por isso que o órgão genital do homem é diferente da mulher. Porque entra em unidade, gera vida, cara. Sabia que o diferente encaixa?
E quando o diferente... Ai, olha pro seu irmão que está do seu lado aí, cara. Ele é diferente de você, você é diferente dele. Mas sabia quando vocês se chamarem irmãos uns aos outros, submeter uns aos outros, amar uns aos outros, a igreja vai ter vida. Aí não vou parar de promover eventos para gerar vida, querido. Tem lugares que estão vivendo com balão de oxigênio. Enfia um balão de oxigênio e o corpo está respirando através de um balão de oxigênio. Querido, a igreja foi chamada para ser orgânica. Orgânica. Ela brota, ela floresce e ela dá fruto. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aí depois, escute. Aí depois de ter se alimentado e fortalecido, aí depois que Paulo foi curado através de alguém simples, ele foi batizado. Ai, as suas escamas caíram. Ele reconheceu a verdade. Aí a Bíblia fala que ele foi alimentado e fortalecido. Aí então começou a vida missional de Paulo. Querida, a próxima geração depende que nós, na simplicidade como Ananias, possamos nos movimentar debaixo de uma palavra e tocar aqueles que muitas vezes a gente não quer tocar. Será que você entende o que Jesus está dizendo aqui nessa manhã? Ele está nos chamando para uma responsabilidade. Não é porque é diferente de mim que ele não presta. Não é porque ele é diferente de mim porque ele não vale nada. Não é porque ela é diferente de mim que ela não presta para falar comigo, para me abraçar. Querido, quando o diferente aprender a andar ai meu Deus do céu, você vai ver a vida orgânica. A Bíblia fala que a igreja crescia em número porque andava na verdade. Essa é a verdade. Paulo foi pregar para os gentios, Paulo foi pregar para os reis, e Paulo pregou aos filhos de Israel. Filhos de Israel, os gentios, dois povos diferentes, mas os dois povos diferentes foi chamado para ser apenas um em Cristo Jesus. Não, pastor, o que vai mudar o Algarve vai ser uma igreja com uma grande... Não, vai não, cara. Precisa só de um Ananias, só de um, só de um que não olha, cara, para as roupas, que não olha para os defeitos, só de um que fala, cara, eu preciso cumprir. Eu sei que esse homem aí já fez muita coisa errada, eu sei que essa mulher já fez muita coisa errada, mas eu preciso cumprir aquilo que Deus está falando. Eu preciso ir lá e dizer, irmão, eu vim aqui orar por você, eu não vim julgar você, eu não vim condenar você, eu não vim acusar você. Aí o irmão se levanta, é batizado, ele é cheio do Espírito Santo, ele é alimentado, ele é fortalecido. Aí ele entra numa vida missional. Aí daqui a pouco o irmão que você não gostava, que aprendeu a gostar, que você pregou para ele, ele se converteu, você amou ele, ele se fortaleceu, foi batizado. Agora esse irmão está pregando a outro irmão que ele não gostava, e assim sucessivamente. Por quê? Porque é orgânico. Escuta uma coisa. Você já viu que é tráfego pago? Você pega um vídeo seu, você injeta dinheiro, o que acontece? O vídeo começa a rodar e ganha um boom. Sabe o que é isso? Tráfego pago. Para de injetar dinheiro para você ver. Agora você já viu um vídeo orgânico? Um vídeo orgânico você não faz nada. Ele só fica rodando. Ele não para, querido. Vira meme, o vídeo fica rodando. Sabe o que é isso? Isso é o que? Isso é ser orgânico, querido. Ah, eu preciso fazer alguma coisa. Não, cara, a gente precisa se tornar alguma coisa. Jesus está chamando nossa atenção aqui, igreja. Ainda bem que vem pouquinha gente, porque é para vocês mesmo. Porque domingo que vem pode ser que está cheio de visitante. Como é que não vão tratar Paulo? Hein? Pode ter certeza que tem um Paulo reservado aí para os Ananias que estão aqui hoje. Tem algum Paulo por aí que os seus olhos estão fechados. Ele viu uma luz, ele ouviu uma voz do Senhor, mas ele não entende ainda, ele está esperando alguém bater na porta dele. Ele já está, querido, tem homens e mulheres por aí que já te viu em visão, que Deus já mostrou em visão. O que importa é que nós comecemos a nos posicionar como Ananias, como homens simples, mas cheios de obediência e de autoridade em Cristo Jesus. O que Moisés viu que o preparou para a missão. Nós precisamos entender isso urgentemente, cara. O que viu João, Deus está nos chamando para um compromisso como igreja, não como casa do leão. Será que você entende isso? O que viu Elias
Ananias que o fez Deus não está chamando a sua congregação e nem você pelo seu título. Deus está chamando Ananias. O que Paulo viu no caminho de Damasco. Ananias. Moisés viu que o preparou para a missão. O que viu Jacó. O que viu João. O que Davi viu no tabernáculo de Deus. Muitos homens e mulheres serão responsabilizados. Porque não foram para a rua chamar à direita. Muitos homens e mulheres serão responsabilizados por aquilo que não fizeram, querido. Pior ainda, por aquilo que deixaram de fazer. Querido, Ananias tinha todos os motivos para não entrar naquela casa. E posso te falar, Deus ia entender, querido. Tudo bem, Ananias, eu sei o que ele fez. Você acha que não? Claro que ia, irmão, claro que ia. Deus é o que agora? Ele ia entender, cara. Ananias tinha todos os motivos, querido, mas havia um propósito. Escute, homens simples, cheios do Espírito Santo, ainda estão levantando homens com propósito. Ai, como a gente precisa ser simples, cara. Talvez nós não iremos para a nação, mas alguém que vai chegar aí está prontinho. Ah, meu Deus, pai, a gente precisa de mais gente na missão. Cara, talvez Deus mandou os missionários quarta-feira passada, mas a gente não tinha o espírito de Ananias, eles foram embora. Aí nós vamos ter que esperar outra leva, querido. Nós precisamos de professores das crianças. Talvez estão chegando professores, mas a gente está mandando embora. Por quê? Porque não responde os requisitos, meu. Talvez estão chegando os ministros de casa de oração, de adoração, de intercessão, mas a gente está mandando embora. Por quê? Porque não enquadra nos requisitos que a gente precisa. Querido, de verdade, nós precisamos ter um coração de Ananias. Feche os seus olhos nessa manhã, eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você nessa manhã em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele está aqui, querido. O Espírito Santo está armando você nessa manhã. Ele está dizendo: de todos os títulos que você quer, eu te dou um hoje, Ananias. De todas as posições que você deseja, eu te dou uma hoje. Vai para a posição mais baixa, entra na casa de Paulo e prega para ele. O que você pensa a respeito do reino de Deus não importa para o Espírito Santo, querido. Nós não fomos levantados para dar pitaco na obra de Deus, nós fomos chamados para obedecer aquilo que Ele quer fazer. Deus está dizendo para você nessa manhã: nós precisamos, você precisa ter uma essência de Ananias dentro de você. Homens que vão obedecer até o limite. Homens que vão ter coragem de entrar nas casas. Homens que vão ter coragem de olhar para aquele irmão e para aquela irmã. Em vez de dizer que o meu sangue não bateu, você vai dizer: o sangue de Jesus te cobriu. Em vez de dizer que o meu sangue não bateu com o seu, querido, eu vou dizer que existe um sangue poderoso que cobriu eu e você. Existe um sangue poderoso que une eu e você. É muito fácil colocar os irmãos na mesa. Feche os seus olhos, querido, enquanto você é ministrado. É muito fácil colocar os irmãos na mesa enquanto tem fartura de pão. Agora eu quero ver quando só tem um pão na mesa, você convidar os irmãos para comer. Querido, não estou pedindo você para ensinar nada a ninguém. Eu estou dizendo que Deus vai levantar Ananias, que vai repartir coração com Paulo. Deus vai levantar Ananias, que vai repartir unção com Paulo, que vai dizer: Paulo, eu vim aqui em nome do Senhor. Eu não vim aqui, Paulo, porque eu tenho pendências com você, Paulo. Eu não vim aqui porque eu tinha questões com você, Paulo. Eu vim aqui porque Deus mandou, porque você é escolhido e precioso na mão de Deus. Feche os seus olhos, querido. Nós vamos orar nesse ambiente. Nós vamos interceder nesse ambiente, querido. Jesus está dizendo hoje ou amanhã para você se alinhar com o chamado de Ananias sobre você. Paulo se levantou e foi cheio do Espírito Santo. Paulo foi alimentado, Paulo foi fortalecido. Pai, em nome de Jesus, não adianta nós orarmos, Paulo, para o Senhor enviar homens e mulheres, se nós não estamos nos tornando Ananias. Senhor, nos perdoe pelas orações, Senhor, orações inconsequentes,
querendo que o Senhor enfie os seus filhos em qualquer lugar. Não, Jesus. Nessa manhã a nossa oração é diferente. Nessa manhã a nossa oração é: Senhor, coloque em nós o espírito de Ananias. Coloque em nós a essência de Ananias, Senhor. A nossa oração nessa manhã é diferente. Senhor, nos perdoe, porque muitas das vezes eu não orei por Paulo, porque muitas das vezes eu orei para que Paulo não fosse levantado, porque muitas vezes, Senhor, eu tive ciúmes que Paulo pudesse ser levantado, porque muitas vezes, Senhor, eu tive ciúmes do chamado do meu irmão, porque muitas das vezes, Senhor, eu tive inveja de quanto que ele era usado por Deus. Ah, Senhor, não tem como clamar, Senhor, para o Senhor enviar os teus filhos, se nós não estamos nos tornando Ananias, Senhor. Pai, retire de nós esse coração de pedra e coloque em coração de carne em nós. Deus, a nossa mente precisa ser renovada pela luz da sua palavra. A nossa mente precisa ser renovada, Senhor, pelas boas novas. Ah, Senhor, pelo teu evangelho, pela tua graça. Senhor, nos perdoe nessa manhã, Jesus, porque o lugar onde deveria ser o refúgio de muitos se tornou, Senhor, um lugar, Deus, aonde nós mandávamos muito embora, Senhor. Um lugar, Senhor, que poderia ser, Deus, um lugar de refúgio para os filhos. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe.